Cada geração tem a sua própria mania. Os anos 90 tiveram as dot-coms, os 2010 tiveram as criptos e os 2020 têm a IA, um sonho de trilhões de dólares que está a remodelar os mercados globais da noite para o dia. Desde o lançamento do ChatGPT, a inteligência artificial se tornou o centro gravitacional do mundo das finanças e da inovação. Trilhões em valor de mercado, bilhões em investimentos de risco e milhões de empregos dependem disso. As ações de inteligência artificial impulsionaram mais de 75% dos retornos do S&P 500, levando os mercados a um território inexplorado. A avaliação da Nvidia disparou em $1 trilhão em apenas 3 meses, tornando-a a primeira empresa a ultrapassar a marca de $5 trilhões. Uma empresa construída sobre silício, código e uma ambição implacável agora vale mais do que 2 Canadás, é maior que as economias combinadas de todas as 54 nações africanas e mais do que a totalidade do mercado de criptomoedas e até mesmo as reservas totais de ouro de todo o mundo. De acordo com o Silicon Valley Bank, 58% de todo o investimento de capital de risco este ano foi para empresas de IA. Mas por trás da corrida do ouro há uma questão que os investidores não podem ignorar. É o nascimento de uma nova era tecnológica ou a maior bolha especulativa desde 1999? Tudo começou com um produto viral, o ChatGPT. Em poucos dias, tornou-se o aplicativo de consumo que mais cresceu na história, atingindo 1 milhão de usuários em apenas 5 dias. 2 meses depois, ultrapassou a marca de 100 milhões de utilizadores, um feito que as redes sociais levavam anos para alcançar. E no final de 2025, já se tinha transformado de uma simples novidade numa ferramenta de utilidade global. Mais de 800 milhões de pessoas utilizam agora o ChatGPT todas as semanas. Isso redefiniu a percepção pública do que as máquinas podiam fazer. De repente, a IA não era mais ficção científica, mas sim uma ferramenta de produtividade, uma assistente e uma disruptora. A reação foi instantânea. A Microsoft investiu bilhões na OpenAI, o Google lançou seu Gemini, a Anthropic, que foi apoiada pela Amazon, e se tornou a mais nova queridinha do Vale do Silício. A Nvidia transformou-se na empresa mais valiosa do planeta, alcançando lucros recordes e vendendo as pás digitais, as GPUs, que alimentaram o grande boom da inteligência artificial. Startups se renomearam da noite para o dia, adicionando IA aos seus nomes para atrair financiamento. Gigantes da nuvem como AWS, Azure e Oracle iniciaram uma corrida armamentista de data centers. A Arábia Saudita anunciou planos para construir um dos maiores centros de dados de IA do mundo, juntando-se à corrida global para impulsionar a inteligência com silício e eletricidade. Toda bolha começa com uma crença, uma história tão poderosa que a avaliação se torna secundária à visão. Na era.com, a ideia era que toda empresa precisava de um site. Pelo mundo, as ações de tecnologia, incluindo as .com, estavam em alta. Em cripto, era dinheiro sem fronteiras. Na inteligência artificial, as suas máquinas pensarão como humanos, mas quando o capital persegue a crença mais rápido do que o lucro, a especulação substitui a substância. Hoje, as empresas são valorizadas não pelos seus lucros, mas pelo tamanho do modelo, pelo número de GPUs ou pelo acesso a dados proprietários. Empresas justificam avaliações de bilhões de dólares, prometendo avanços em IAD, a chamada inteligência artificial geral, algo que ninguém consegue sequer definir, muito menos entregar. E no cerne desta loucura reside uma força mais silenciosa e estrutural, o financiamento circular. O financiamento circular em IA refere-se a uma teia de transações comerciais interconectadas, investimentos e parcerias entre as grandes empresas de tecnologia, onde o dinheiro flui em um ciclo fechado. Uma empresa investe num parceiro ou cliente que depois usa esse capital para comprar bens ou serviços do investidor original, criando a aparência de uma demanda orgânica robusta e um crescimento explosivo da receita, mesmo quando o ecossistema está a alimentar-se a si próprio. Os principais participantes neste sistema incluem desenvolvedores de modelos de IA, OpenAI e Anthropic, e fabricantes de chips como Nvidia e AMD, e em seguida os gigantes da nuvem Microsoft, Oracle e Amazon. Considerem os ciclos.
A Nvidia promete um investimento de 100 bilhões de dólares na OpenAI. A OpenAI, por sua vez, gasta esse capital em GPUs da Nvidia para construir enormes clusters de dados, enviando o dinheiro de volta para a Nvidia como uma receita que quebra recordes. OpenAI assina um acordo multibilionário para construir data centers na nuvem da Oracle, e o valor de mercado da Oracle disparou em 244 bilhões quando o acordo foi anunciado. Em troca, despeja bilhões em hardware da Nvidia para dar suporte a esses mesmos modelos, completando um ciclo entre três grandes protagonistas. É um ciclo de reforço mútuo, um sistema de financiamento circular onde o crescimento de cada um dos participantes impulsiona o dos outros. Enquanto isso, os dados do mercado revelam um cenário ainda mais preocupante. De acordo com o JP Morgan, apenas 30 empresas com forte investimento em IA agora representam 44% do valor total do S&P 500, criando uma concentração histórica do índice. As chamadas 7 magníficas dominam os gráficos de desempenho. As trajetórias de seus preços subindo acima das médias móveis de longo prazo, enquanto os índices PL se estendem a um território nunca visto desde o final dos anos 90. E, por algumas estimativas, este boom da inteligência artificial é 17 vezes maior do que a bolha das empresas.com e 4 vezes maior do que a crise econômica e financeira de 2001. A mania da inteligência artificial não é apenas alimentada pela inovação, mas sim impulsionada pela narrativa. Executivos falam em tons existenciais. Eu acho que a AGI será a tecnologia mais poderosa que a humanidade já inventou. Cada linha movimenta bilhões em valor de mercado. São Francisco é a nossa casa desde o início. A cidade é importante para nós e para a indústria da tecnologia. Esperamos continuar a crescer aqui. As manchetes da mídia glorificam cada novo avanço, desde músicas criadas por inteligência artificial até robôs humanoides. Até mesmo as famosas guerras de navegadores estão de volta. OpenAI e Perplexity lançaram recentemente seus próprios navegadores impulsionados por IA, cada um prometendo reinventar completamente a internet. No entanto, por baixo das manchetes, uma força mais discreta se espalha pelo mercado: o eye-washing, a arte performática da inteligência. Eye-washing são as práticas enganosas de comercializar produtos como se fossem movidos por IA quando não são, ou quando se baseiam em nada mais do que algoritmos básicos. Prospera com capacidades exageradas, automação enganosa e alegações de inteligência artificial, onde o trabalho humano é que faz o serviço em silêncio. Algumas empresas até se gabam de produtos aprimorados por IA quando a tecnologia foi usada apenas no desenvolvimento, não no produto final. Os exemplos são reveladores. O sistema Just Walk Out da Amazon, aclamado como um avanço no varejo de IA, foi mais tarde revelado que dependia de milhares de revisores humanos. A Coca-Cola anunciou uma bebida como criada por IA, embora a tecnologia tenha tido apenas um papel pequeno, maioritariamente promocional. E dezenas de startups apresentam IA avançada, que é na realidade software rebatizado. Esta é a máquina do hype a todo vapor, onde a narrativa supera a ciência e o FOMO substitui a devida diligência. Mas o hype tem um custo. Quando as expectativas crescem mais rápido que os resultados, a realidade, mais cedo ou mais tarde, acaba por cobrar seu preço. E esse momento pode estar mais próximo do que os investidores imaginam. Para cada Nvidia que registra lucros recordes, há centenas de empresas de IA queimando dinheiro para se manterem vivas. A OpenAI perde dinheiro em cada interação do usuário. De acordo com algumas estimativas, ela gasta 36 centavos por cada consulta e em seus modelos mais avançados, uma única solicitação pode atingir quase $1.000, transformando cada prompt em uma faísca de alto custo. Suas contas de processamento, principalmente para a Microsoft e a Oracle, excedem o crescimento de sua receita. O mesmo vale para todo o setor: hardware caro, custos de eletricidade altíssimos e monetização limitada. Mesmo os gigantes da tecnologia estão sentindo a pressão. A Amazon anunciou que cortaria 14 mil empregos corporativos globalmente, citando eficiências impulsionadas por IA. No entanto, fontes internas revelam o verdadeiro motivo: pressão de custos e excesso de investimento em ferramentas de automação que não trouxeram resultados. Outras empresas estão discretamente revertendo implantações de IA. Uma fintech sueca substituiu 700 agentes de suporte por chatbots, apenas para recontratar humanos depois que a satisfação do cliente despencou.
Os economistas chamam a isso de força de trabalho boomerang. Mas por trás dessa turbulência no mercado de trabalho, há um risco macro mais profundo. A ex-primeira diretora-gerente adjunta do FMI e professora de Harvard, Geeta Gopinath, alerta que a inteligência artificial pode amplificar a próxima recessão global, transformando uma desaceleração numa crise mais profunda e duradoura. A inteligência artificial apresenta 3 riscos sistêmicos. Primeiro, os mercados de trabalho. A IA pode substituir trabalhadores, não só em trabalhos rotineiros, mas em funções cognitivas de maior qualificação. E durante desacelerações econômicas, as empresas geralmente automatizam ainda mais rápido, o que pode levar a uma recuperação sem empregos. Segundo Gopinath, a IA pode colocar até 30% dos empregos em economias avançadas em risco, tornando o mercado de trabalho mais instável. Número 2, finanças. Modelos de negociação e risco dependem cada vez mais de sistemas opacos e de autoaprendizagem que falham em condições desconhecidas. Se muitos modelos recuarem de algum risco simultaneamente, eles podem desencadear o efeito manada, vendas forçadas e quedas rápidas do mercado. Terceiro, cadeias de suprimentos. A previsão por inteligência artificial aumenta a eficiência, mas se treinada com dados ruins ou desatualizados, pode amplificar erros, tornando a disrupção mais acentuada, mais rápida e muito mais difícil de controlar. A preocupação dela não é a tecnologia em si, mas a velocidade com que as economias estão se reestruturando em torno dela, sem redes de segurança, supervisão ou resiliência. Num ensaio recente, publicado na revista The Economist, Gopinath estimou que uma correção severa nos mercados impulsionados pela inteligência artificial poderia apagar 35 trilhões em riqueza global, o que representa aproximadamente 1/3 do PIB mundial. As famílias americanas e os investidores estrangeiros estão muito mais expostos a ações do que nunca. Uma quebra poderia eliminar 20 trilhões da riqueza dos terceira e 15 trilhões no exterior, esmagando o consumo e a demanda global. O laureado com o Nobel Daron Acemoglu adverte que o verdadeiro impacto da IA será modesto, automatizando apenas cerca de 5% de todas as tarefas e contribuindo com apenas 1% para o crescimento do PIB global nesta década. Enquanto isso, o custo físico da IA está explodindo. Centros de dados exigem energia enorme, muitas vezes equivalente a cidades pequenas inteiras. O custo ambiental está aumentando. Calor, emissões e uso de água em zonas áridas onde as instalações brotam. Se dados são o novo petróleo, energia é a nova dívida. E essa dívida está crescendo rápido. Bolhas raramente estouram de um único evento. Eles se esvaziam sob o peso de uma crença excessiva, mas 3 catalisadores poderiam derrubar este. Primeiro, queda nos retornos e aumento nos custos. O boom da IA agora enfrenta uma crescente pressão financeira, impulsionada por retornos em queda livre e despesas disparando. Os custos para avançar a IA estão disparando, e treinar modelos subsequentes é exponencialmente mais caro. Um estudo recente do MIT descobriu que, apesar do investimento histórico, 95% das empresas que usam IA generativa relatam ROI zero, expondo um fosso crescente entre gastos e valor real. Muitas empresas estão a investir em IA não por estratégia, mas por medo, perseguindo o hype em vez de resultados. Segundo, risco de infraestrutura. A falha da AWS este ano expôs o quão frágil é a verdadeira espinha dorsal da inteligência artificial. Durante essa interrupção, uma parte considerável da internet ficou inoperante e por quase 15 horas, grandes plataformas ficaram completamente às escuras. Snapchat, Reddit, WhatsApp, Signal, Roblox, Xbox e até mesmo os próprios serviços da Amazon. Com a corrida dos hyperscalers para construir data centers, a sobrecapacidade se aproxima e se a demanda enfraquecer ou uma nova tecnologia, como a computação quântica, tornar a infraestrutura atual obsoleta, trilhões em custos irrecuperáveis poderiam desaparecer da noite para o dia. Sob essas rachaduras estruturais, os mercados de crédito enviam outro aviso, um que Wall Street já viu antes. O swap de risco de crédito, ou CDS, é essencialmente a forma de Wall Street de apostar na sobrevivência. Funciona como um seguro para a dívida de uma empresa ou de um governo. O comprador paga um prêmio regular e o vendedor promete intervir caso o devedor entre em colapso. E quando nada corre mal, o vendedor embolsa as comissões. Mas quando um evento de crédito ocorre, o pagamento pode ser enorme. Os CDS podem cobrir o risco ou amplificá-lo, e durante a crise de 2008, eles formaram uma densa teia de apostas alavancadas e acordos opacos que magnificaram o colapso.
Hoje, eles voltam a se acender. Os próprios prêmios de CDS estão subindo, um sinal de que os mercados estão exigindo mais compensação pelo risco percebido. É um sinal de que até mesmo Wall Street está protegendo sua fé no boom. Terceiro, reação regulatória. A inteligência artificial avança mais rapidamente que as políticas, criando um vácuo propício à especulação e manipulação. Os governos carecem de regras claras e iniciativas importantes, como a Lei de Segurança de IA da Califórnia, estagnaram, deixando os investidores incertos sobre as regras regulatórias do jogo. Falhas na governança agravam o perigo. Sistemas de IA extremamente valiosos ainda operam com supervisão mínima, elevando o risco de que o modelo principal possa ter um mau funcionamento, cause danos significativos ao mercado e desencadeie uma moratória a nível nacional. Enquanto isso, a pressão ética, o viés, os deepfakes, a perda de empregos e o aumento dos custos de energia estão construindo uma resistência política que poderia desacelerar abruptamente o desenvolvimento e o investimento em IA. O sentimento dos investidores pode mudar mais rápido do que um código pode compilar. Quando a confiança se desfaz, a liquidez evapora e até empresas de trilhões de dólares podem desabar.